Boa noite, Hare Krishna. Em nome do Krishna Oeste Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, e em especial ao professor Radhanatha para mais um curso Sânscrito aplicado na interpretação de canções devocionais. Temos participantes de vários estados do país, da Argentina e dos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso 5º curso, nessa parceria com o professor Radhanatha, o que nos dá muita alegria e satisfação. Vou fazer uma breve apresentação do professor. Radhanatha Das Robson Chaves é graduado em língua portuguesa e pós-graduado em língua e literatura brasileira pela Unimesp. Tem proeficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. É especializado em língua sânscrita e literatura védica pelo Instituto Vaishnava de Ensino Superior em Mathura, na Índia. É formado em Yoga pela Faculdade de Educação Física FMU São Paulo. Membro da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, desde 1981. Tradutor da editora BBP e também é escritor. Pessoal, temos recados importantes aí antes da gente iniciar o curso. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados durante toda a apresentação. Não será possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom, devido ao número de participantes. Utilizem o chat para suas perguntas e comentários. Desejamos um bom curso a todos. Então, com a palavra, professor Radhanatha. Namastê, meus caros amigos, minhas saudações. Prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente a Yamuna, que é a organizadora aí, que teve todo esse trabalho de organizar o evento para a gente. Tá bom? E vamos começar, então, o nosso 4º módulo de sânscrito. É o 5º grupo que a gente forma de estudos, mas é o 4º módulo de sânscrito. Independentemente de você já ter feito os outros ou não, os módulos eles são completamente completos em si mesmos, tá bom? Então, o que eu vou explicar, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir entender. Para quem já assistiu os outros, vai poder, talvez, assimilar até mais detalhes, mas todo mundo vai poder aproveitar. E eu sempre deixo um recado. Caso aconteça alguma interrupção da minha parte, né, aqui, que estou dando a aula, por favor, aguardem, tenham um minutinho de paciência e eu me reconecto. Isso, às vezes, acontece nas melhores famílias também, tá bom? Então, você quer ampliar a minha tela, Yamuna? Sim. Eu vou aqui para o quadro agora. Tá? Eu vou aqui para o quadro para explicar algumas coisas para vocês. Pela primeira vez, eu vou falar um pouco. Eu vou entrar um pouquinho na teoria da gramática. Essa é a primeira vez que eu vou fazer isso. Eu sempre apresento o texto diretamente e não falo nada sobre gramática. Mas dessa vez eu vou falar de um detalhezinho que é muito importante, uma característica singular da língua sânscrita. Quer dizer, não é singular porque em outras línguas clássicas e até línguas contemporâneas isso acontece, mas é um fenômeno que é pouco conhecido para nós no mundo ocidental, para as línguas neolatinas. Então, vale a pena dar uma explicaçãozinha, porque isso vai ajudar muito vocês a entender o que eu vou falar hoje e toda a língua sânscrita, tá? Toda vez que vocês entrarem em contato com um texto em sânscrito, vocês vão ter que ouvir falar sobre isso e essa explicação que eu vou dar, ela vai poder ajudar bastante, tá bom? Então, vamos lá. Ó, então, aqui no quadro, eu coloquei para vocês aqui um tema que é declinação. Declinação, como eu falei, é um fenômeno das línguas clássicas, que não existe praticamente nas línguas neolatinas e até mesmo nas línguas neossânscritas. Mas é importante a gente entender. Então, o que acontece? Nós temos declinação na nossa língua, tá? Então, por exemplo, nós temos uma declinação que é chamada declinação de gênero. Então, o substantivo menino, por exemplo. Então, se eu uso um adjetivo que qualifica esse substantivo menino, ele tem que concordar em gênero.
que é apresentado na terminação. Olha aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho uma terminação. Essa vogal temática aqui é que vai me indicar qual é o gênero. Então, se eu digo menino, tudo que eu disser em relação ao menino tem que concordar. Então, eu digo menino bonito. Tá? Isso aqui é uma declinação de gênero. Ou seja, eu acrescento no final da palavra uma terminaçãozinha que ela vai me indicar o gênero. Então, aqui me indica que é masculino. E outra característica é que todos os adjetivos, ou todos os artigos, ou tudo que se refere a esse substantivo menino tem que concordar em gênero também. Ó. Menino, bonito. Se eu disser menina, aí eu já sei que isso aqui, obviamente, eu estou me referindo ao gênero feminino, e tudo que eu disser, se eu disser a menina bonita, tudo tem que concordar com esse núcleo aqui. Tá? Então, a gente tem essa declinação de gênero e a gente também tem declinação de número. Tá? Vocês não estão, acho que, enxergando aí no quadro, mas se eu disser meninos, aí eu sei que eu estou me referindo ao masculino plural. E a concordância vai ter que ser também no masculino plural, meninos bonitos. E se eu disser meninas, eu vou ter que dizer meninas bonitas. Então, isso é o que a gente chama de declinação, de gênero ou de número, ou seja, masculino, feminino, singular, plural. Tá? Então, isso aqui nós temos na nossa língua, não é nada difícil, todos nós entendemos isso. Mas existe uma terceira declinação do substantivo na língua sânscrita e outras línguas clássicas que nós não temos, que é a chamada declinação de caso. Declinação de caso. Então, o que é a declinação de caso? É uma terminaçãozinha que eu acrescento também no final da palavra, mas essa terminação vai me indicar se essa palavra ela funciona como sujeito, se ela funciona como objeto direto, se ela funciona como objeto indireto, se ela funciona como um adjunto adnominal, como um adjunto adverbial, como um possessivo, ou seja, todas aquelas análises sintáticas que a gente aprendeu lá na escola, elas podem ser apresentadas no final da palavra, simplesmente acrescentando uma terminaçãozinha no final da palavra. Isso nós não temos na língua portuguesa e nas línguas neolatinas. E a gente precisa começar a entender um pouquinho disso aqui. Então, eu apresentei aqui para vocês duas declinações de caso que são muito comuns. Existem dezenas de declinações com terminações diferentes. Mas eu coloquei as duas aqui que são as mais comuns. Quando uma palavra termina em an, ou quando uma palavra termina em an. Ok? Então, aqui, ó, são 8 casos. 8 casos. Caso sujeito, caso objeto direto, caso objeto, caso adjunto adnominal, caso objeto indireto. Aqui é um caso que a gente não conhece muito, chamado ativo. Aqui é o genitivo, significa posse. Aqui é o locativo, de lugar. E aqui é o vocativo, que até a gente tem em português, mas sem declinação, mas a gente conhece o termo. Então, tudo isso é teórico, eu sei que isso assim complica um pouquinho, eu não costumo falar sobre isso, mas eu vou tentar apresentar da maneira mais simples para vocês. Prestem atenção, assim como eu digo menino, menina, meninos, meninas, e eu sei se é masculino, feminino, singular, plural, se eu declinar uma palavra em sânscrito, eu vou saber qual é a função sintática dela. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Ó. O substantivo deva. Deva, em sânscrito, significa Deus. E deu a palavra Deus em português mesmo, né? Vem
vem aqui do sânscrito. O sânscrito é a origem de todas as línguas indo-europeias, é a língua mais antiga de toda a família indo-europeia. Então, Deva deu para nós Deus, a palavra Deus. Então, Deva termina aqui em A, certo? Então, se eu disser Devaha, terminado aqui com H, Devaha, isso significa que essa palavra ela é sujeito da oração. Se eu disser Devam, significa que ela é um objeto direto. Para nós, ela vai, em geral, corresponder a um objeto direto. Se eu disser Devena, é o caso chamado instrumental na língua sânscrita, que quer dizer assim, com Deus. Com Deus. Ok? E se eu disser Devaya, aí é o objeto indireto ou complemento nominal. Por exemplo, a Deus. Né? Se eu disser, por exemplo, Om Namo Devaya, significa saudação a Deus. Ok? Então, Devaya significa a Deus. Devat. Devat. Essa terminação aqui, Devat, que é chamada em sânscrito ablativo, significa proveniência. Quer dizer assim, proveniente de Deus. Por exemplo, se eu disser que o mundo é proveniente de Deus, Jagat, o universo é Devat. O universo é proveniente de Deus. Ele é derivado, proveniente de Deus. Devasya é o genitivo ou possessivo, significa de Deus no sentido pertencente a Deus. Se eu digo que o mundo pertence a Deus, então eu vou dizer Devasya, de Deus no sentido de que pertencente a Deus. Deve, se eu disser deve, significa que está em Deus. Eu posso dizer o mundo inteiro está em Deus. Aí eu vou dizer deve. Em Deus. E se eu digo simplesmente deva, simples assim, é um vocativo. Ou seja, eu estou me dirigindo diretamente a essa pessoa que chamamos de Deus. Ok? Então, se eu quero chamar a Deus, então eu digo deva. Eu chamo a Deus. Ok? Ficou um pouquinho claro aí para vocês? Não é tão complicado, é diferente porque a gente não está acostumado com isso. Mas como nós temos declinação de gênero e de número, seria só mais um fenômeno que a gente não conhece, que é chamada declinação de caso. Ou seja, a palavra recebe uma terminação e ela me indica a sua função. E aqui eu coloquei uma outra terminação muito comum, porque o que você precisa ir aos poucos memorizando são as terminações. Então, Devaha, Devam, Devena, Devaya, Devat, Devasya, Deve, Deva. Então, você precisa se acostumar com essa terminação aqui. E a outra terminação muito, 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 muito comum é essa aqui, ó, da palavra Atman. Atman significa alma. Essa nossa partícula imaterial. Então, se ela funciona como sujeito, eu digo Atma. Se ela funciona como objeto direto, Atmanan. Se ela funciona como um instrumental, ou seja, com a alma, então eu digo Atmana. Se eu digo a alma ou para a alma, eu vou dizer Atmanei. Se eu digo proveniente da alma, eu vou dizer Atmanaha. E se eu disser pertencente à alma, é igual, Atmanaha. Aí só o contexto vai poder me indicar qual é o caso. E se eu disser na alma, eu vou dizer Atmani. Atmani. E se eu
me dirigir a uma alma, né? Se eu estiver me referindo, me dirigindo mesmo à alma, eu vou dizer Atman, né? Como se eu estivesse, por exemplo, chamando Atman, tá? Eu estou me dirigindo diretamente à alma, ok? Gente, em todo o curso é só essa explicação que eu vou dar sobre teoria, tá bom? Vocês não precisam ficar aborrecidos aí com teoria gramatical. A ideia é só fazer uma breve apresentação, uma vez que a gente já vem estudando aí já há 4 módulos. Eu acho que isso aqui eu venho falando desde o começo, mas visualizar isso vai ajudar vocês. Isso não está na apostila, porque foi uma ideia agora, na última hora que eu tive essa ideia, mas eu vou tirar uma foto dessa página e vou compartilhar aí nos grupos, tá bom? Então, no final, a gente tem 1 hora de apresentação, talvez dê até menos hoje, não sei. Terminada a minha apresentação, então a gente vai abrir para perguntas, tá? Aí na hora, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem até já ir colocando no chat que a gente responde a essas dúvidas aí depois, certo? Bom, eu já passei a parte difícil aí para vocês. Agora nós vamos para uma canção. Cada um dos nossos encontros, a gente vai estudar 1 ou 2 canções pequenas, né? Porque se a gente quer estudar a gramática, entender a língua, a gente não dá para estudar muitas canções ou canções muito longas. Então, a gente vai começar com canções bem facinhas. E quero tocar aqui para vocês. Primeiro, eu quero tocar essa canção para vocês. Tá bom? Eu vou tocar aqui na minha caixa acústica e vocês vão ouvir aí. Ok. Eu compartilhei uma gravação que eu achei muito bonita e ela está cantando o sânscrito muito corretamente. Tá bom? E, inclusive, eu vou falar um pouco de alguns detalhes da pronúncia dela. E depois eu vou compartilhar esse link com vocês. Tá bom? Fiquem tranquilos, terminada a aula, eu compartilho lá aquela tela da declinação e compartilho também o link para vocês ouvirem essa gravação, que está bem bonita. É a primeira vez que eu ouvi uma gravação com um sânscrito assim tão correto. Tá? Por isso eu vou compartilhar com vocês e vou explicar aqui algumas variantes que a gente está acostumado a ouvir. Tá bom? Então vamos para a tela, mas eu queria que vocês também cantassem. Tá bom? Vamos cantar nós também, que faz parte do nosso encontro, aprender
não só a ler o sânscrito, mas também a pronunciar e, inclusive, a cantar. Esse é o objetivo mesmo, tá bom? No mundo acadêmico, né, em geral, eles não têm muito interesse em pronúncia, eles não têm muito interesse nessa parte. Mas na tradição da Índia, a coisa mais importante é você aprender a recitar os textos. Isso, inclusive, é uma prática muito importante do yoga, que se chama Swadhyaya. Um dos niyamas muito importantes do yoga, que a gente traduz como autoestudo, mas na tradição, Swadhyaya significa estudar as escrituras recitando as escrituras. Porque toda a tradição indiana valoriza demais a transmissão oral, né? Lembrando que a escrita foi um fenômeno que surgiu posteriormente. Então, a tradição dá muita importância a essa transmissão de ouvir e repetir. E eles dizem que essa é a melhor maneira de aprender. Tá bom? E aí vocês também, né, faz parte aqui do nosso objetivo que vocês aprendam a pronunciar, a cantar essas canções, esses mantras. Tá bom? Então, repitam depois de mim. Tá? Me perdoe, eu não vou cantar tão bem quanto a cantora aqui, mas é só para a gente aprender, ok? Então vamos repetir linha por linha aqui. Namo Vishnu Padaya. Agora vocês repitam. Namo Vishnu Padaya. Eu pediria que vocês desligassem o microfone, senão cria uma microfonia e confunde tudo. Tá ok? Então, desliguem seus microfones, por favor. E vamos mais uma vez. Repitam depois de mim. Ouçam. Swadhyaya significa ouvir com plena atenção e repetir o mais próximo possível daquela pronúncia, daquela melodia. Então, repitam. Ouçam. Namo Vishnu Padaya. Vamos para a próxima linha. Ok, 2 vezes. Krishna Prestaya Bhutale. Agora repitam. Eu vou de novo. Krishna Prestaya Bhutale. Terceira linha agora. Srimate Bhakti Vedanta. Repitam vocês. Srimate Bhakti Vedanta. Swami Niti Namine. Então, de novo. Swami Niti Namine. Ó, observem aqui um fenômeno que se chama
regra de Sandhi, que é uma regra de eufonia. Por essa regra, toda vez que uma palavra termina com consoante e começa com vogal, eu junto, assim como eu faço em português também, especialmente no português de Portugal ou na poesia. Então eu digo malestar, por exemplo. Eu não digo mal-estar, eu digo malestar. Uma poesia eu vou ter que falar isso. Então aqui, Swamini, Swamini, Tinamini. Ok? Agora nós vamos às duas primeiras linhas e depois as duas outras linhas, ok? Ouço com atenção, repito. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale. Vocês agora. Agora eu vou cantar as duas outras linhas, vocês repitam depois de mim. Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Ok? Vamos para a segunda estrofe, então, aqui. Prestem atenção, repitam depois de mim. Namaste Saraswati Deve. Namaste Saraswati Deve. Agora, segunda linha. Gauravani Pracharine. Gauravani Pracharine. E terceira linha, ouço com atenção. Nirvishesha Shunyavadi. Nirvishesha Shunyavadi. Quarta linha. Agora eu vou dar uma pequena observação aqui, ó. Esse C aqui, esse C se pronuncia como cha, cha, tá? Cha, porque isso aqui é uma forma de escrever o sânscrito aceita para todos os países de língua latina, de alfabeto latino, né? Então, foi convencionado, isso já no final do século XIX, uma forma de escrever o sânscrito aceita para todos os países de línguas neolatinas, que usam o alfabeto latino. Então, o C se pronuncia como no italiano. Paz, cha, tia. Paz, paz, cha, tia.
Inclusive, aqui tem um acento. Paschatya. Agora eu vou entoar essa última linha. Paschatya Deshatarine. De novo. Paschatya Deshatarine. Vamos agora, ó, essas duas linhas aqui, tá, completas. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine. Agora essas duas últimas linhas aqui. Ouçam e repitam. Nirvishesha Shunyavadi Aschatya Deshatarine. Ok? Eu vou fazer só uma observaçãozinha para quem quiser ser bem técnico aí sobre pronúncia. Existe uma diferença entre o abreve e um alongo, tá bom? O abreve é e o alongo é a. Ou seja, esse a com um traço em cima, ele é longo aberto. A. Esse a aqui comum, como o nosso, ele não é igual ao nosso, ele é mais fechado e mais breve. Então é nama. Não nama, não é nama, e sim nama. Nama. Aqui aberto, a, aqui fechado, ok? Então esse é um detalhe importante para nós que falamos português. E outro detalhe aqui é interessante é que toda vez que tem um pontinho embaixo, tá? Com exceção do H, toda vez que uma letra tem um pontinho embaixo, você tem que enrolar a língua, é chamado um som retroflexo. É aquilo que a gente fala dos americanos, que eles enrolam a língua para falar. Quando você vai falar, esses sons aqui, eles são sons retroflexos. Língua voltada para o céu da boca, língua enrolada. Então, eu vou dizer Krishna, Krishna, língua enrolada. Krishna. Aqui, Pracharini. Ok? Toda vez que tem um pontinho embaixo, então a língua enrola. A língua volta-se para o céu da boca. Tá? A gente vai ver isso aqui ao longo desses 4 encontros, nós vamos ver isso. Eu vou estar sempre repetindo essas coisas, que são as principais dificuldades dos falantes de língua portuguesa. Ok? Então, eu vou cantar agora inteiro, a última vez. Vocês podem prestar atenção, isso vai ficar gravado, depois vocês podem ouvir lá. Eu vou também tentar aqui fazer o meu melhor na pronúncia. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine. Segunda estrofe. Namaste Sarasvati Devi Gauravani
Nirvishesha Shunyavadi Ashtya Deshatarine. Ok? Espero que vocês tenham pegado um pouquinho. Depois a gente pode tirar mais dúvidas. Há um detalhe importantíssimo que eu quis ressaltar da gravação dessa que eu compartilhei com vocês, é que ela canta de uma maneira que nós não estamos muito habituados. Quem já conhece essa canção, provavelmente ela canta Goura, Goura. Mas nessa gravação que eu compartilhei com vocês, ela canta Gaura, Gaura. Por quê? Gaura e Goura. Gaura é a pronúncia do sânscrito clássico, do sânscrito que era falado na Índia lá há milhares de anos. O que acontece hoje? Nas línguas derivadas do sânscrito, esse ao aqui se tornou ou às vezes até o. Então, especialmente na Bengala, eles vão cantar Goura ou até Goura. Goura ou Gora. Tá bom? Só para vocês entenderem. Por que se fala Gaura e por que se fala Goura. Agora nós vamos destrinchar um pouquinho aqui, vamos fazer uma análise dessa canção, explicando um pouquinho do sânscrito aí para vocês. Então vamos lá. Nama significa saudação. Nama vem da raiz nam, em sânscrito. Aqui a raiz é nam. Todas as palavras na língua sânscrita elas são derivadas de uma raiz, em geral monossilábica. E são apenas 2.000 e poucas raízes. Sabendo essas raízes, você sabe praticamente a origem de todas as palavras na língua sânscrita. Então, nama, namas, que na verdade a palavra aqui é namas, namas, que significa saudação, ele é proveniente da raiz nam, que quer dizer literalmente curvar, curvar. Então, o significado original da palavra nama significa o curvar do tronco, né, para frente em sinal de respeito. Tanto é que até hoje na Índia é considerado assim muito educado você saudar as pessoas, né, com as mãos postadas na altura do peito, dizendo namastê e curvando levemente o tronco. Essa é a forma mais gentil de se cumprimentar uma pessoa até hoje na Índia. Namastê. Porque a ideia é de curvar-se reverentemente diante da outra pessoa. Esse é o significado. Então, nama significa saudação. O om aí é uma partícula de interpelação mesmo, que normalmente faz parte da abertura de muitos mantras e canções. Ela tem um significado no dicionário até que significa tudo. Nas escrituras se diz que om significa tudo. E até nós temos, dessa mesma origem aqui, você tem o omnis, em latim, vindo lá da mesma origem, que deu oni em português, né? Onipresente, presente em tudo. Então, esse é o significado, um dos significados originais da palavra om. Né? E às vezes, ela não tem exatamente um significado. Ela é apenas uma invocação, assim, uma interpelação para trazer a presença de Deus, visto que o Om, que significa tudo, também é uma forma de se referir a Deus. Não é exatamente uma forma de se referir a Deus. Na tradição indiana, o Om é a própria manifestação de Deus numa forma sonora. Tá bom? Mas, assim, na abertura de uma canção, ele é apenas essa invocação para trazer o divino presente. Então, ele começa dizendo, essa é uma canção semelhante a algumas que a gente fez aqui num curso que a gente chamava de mantras
de saudação. Existem muitos mantras de saudação. Por exemplo, Om Namah Shivaya. Saudações ao divino Senhor Shiva, por exemplo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saudação ao divino Senhor Krishna, né, que é filho de Vasudeva. Então, tem muitos mantras que estão nessa categoria dos namas mantras, os mantras de saudação. E essa canção, de certa maneira, toda ela é uma saudação. Toda ela é uma saudação. Então, o que vocês vão observar? Agora vai valer aquela explicação que eu dei anteriormente sobre declinação. Todas as palavras dessa canção, elas se referem a Nama. Ou seja, saudação, em português eu vou dizer, saudação a ti, saudação a ele, saudação ao Senhor. Então, a palavra saudação em português, ela me pede a preposição a, não é assim? Saudação a ti, saudação a ele, saudação ao Senhor. Então, ela pede a preposição a. Em sânscrito, a palavra saudação, ela pede um complemento. Em alguns casos, existem alternativas. Pode ser o caso objeto direto, pode ser o caso objeto indireto, ou pode ser o locativo, que é muito raro, mas que aparece aqui também. Então, nós vamos ver aqui, ó. Observem aqui que eu falei para vocês que Aya é uma daquelas declinações. Lembra do Devaya, que eu falei para vocês? A Deus. Om Namo Devaya, né? Saudação a Deus, por exemplo. Então, aqui, ó. Essa terminação, ela vai me indicar o que para nós significaria a preposição a. Enquanto em português eu uso uma preposição, em sânscrito eu vou usar uma pós-posição colada na palavra. Então, vamos ver aqui, ó. Vishnu Padaya, Presthaya. Tá vendo? Terminando da mesma maneira. Padaya, Presthaya. Agora, as outras palavras, elas vão terminar em E. Lembra que eu dei a declinação da palavra Atman? No caso dativo, é Atmane. Se eu quero dizer que saudação à alma, então eu vou dizer Nama Atmane, saudação à alma. Atmane. Então, o E é outra indicação aqui, para algumas terminações, se usa o E. Ah, desculpa, esse caso aqui não, mas esse aqui, ó. Shrimate, Namine, Te, Pracharine, Tarine. Então, a primeira coisa que você precisa aprender, assim, quando você quer começar a aprender a língua sânscrita, o que você precisa observar? As terminações das palavras. Como as palavras terminam? Assim como em português. Menino, bonito. Menina, bonita. Meninos, bonitos. Meninas, bonitas. Não é assim? Sempre concordando? Então, as palavras em sânscrito, quando elas estão no mesmo caso, elas têm que concordar. Esse que é o ponto. Então, observe aqui. Saudação. O Om, como eu falei, é só uma interpelação, aqui é um chamamento do divino, digamos assim, uma abertura de uma prece. Vishnu Padaya. Então, aqui é uma palavra composta que está ligada por um hífen. Vishnu é Vishnu, o mantenedor do universo, que vocês provavelmente já ouviram falar. Significa aquele que permeia tudo, né? Esse é o significado etimológico da palavra Vishnu. E Pada significa pés. Pés. Então, Vishnu Pada, por exemplo, significa os pés de Vishnu.
Uma palavra composta eu sempre leio de trás para frente. Vishnupada. Os pés de Vishnu. Agora, ela pode assumir um outro significado também. Além de pés de Vishnu, eu posso também estar me referindo àquele que está nos pés de Vishnu. Parece estranho isso, mas a gente tem um fenômeno parecido, por exemplo, na língua portuguesa. Por exemplo, se eu digo uma casa sem teto, né? Eu entendo muito bem, uma casa que não tem teto, uma casa sem teto. Agora, se eu digo, ele é um sem teto, não significa que ele não tem um teto, mas significa que ele tem uma casa que não tem um teto. Observaram? A gente usa a mesma expressão sem teto com dois sentidos. Ou como um adjetivo, ou como um substantivo. Posso me referir a uma casa ou a pessoa que tem a casa que não tem teto. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Vishnupada, então, pode ser traduzido, a princípio, como os pés de Vishnu, ou aquele que está aos pés de Vishnu, que é o caso aqui. Vai ficar mais claro para vocês aqui. Então, aquele que está aos pés de Vishnu. Então, saudação para aquela pessoa que está aos pés de Vishnu. Saudação para aquela pessoa que está aos pés de Vishnu. Krishna Presthaya. A mesma coisa aqui, ó. Krishna, vocês também já devem ter ouvido falar, uma divindade das mais adoradas da Índia, para alguns uma encarnação de Vishnu, para outros o próprio Deus original. E a palavra Krishna, ela significa etimologicamente escuro, azul escuro, negro, esse é o significado etimológico, mas também tem outros significados, também pode significar todo atrativo. E preshta significa o mais querido, né? Assim, preshta é a pessoa mais querida. Porque eu tenho essa palavra, ela deriva de priya, talvez você já tenha ouvido falar. Priya. Priya significa querido. Preyas é o comparativo, mais querido do que fulano. E se eu digo presta, é o superlativo, o mais querido. Então, a saudação ao mais querido de Krishna. Né? A saudação àquela pessoa que é mais querida de Krishna. Ok? Bhutale, aqui é diferente, termina em E, mas tem outro sentido, porque ela é uma declinação de tala. Tala, então, aqui a declinação é o locativo, isso aqui é um locativo. Tala significa superfície. Tala é uma superfície, então, tale significa na superfície. E bhu significa terra. Bhu é a terra, que até aparece no mantra Gayatri. Om Bhur Bhuva Swaha. Então, Bhu, Bhuva, Swaha. As três dimensões do universo, né? A dimensão Bhu, a dimensão Bhuva e a dimensão Swaha. São consideradas três divisões do universo. Então, aqui, Bhu significa uma dimensão do universo ou simplesmente o nosso planeta Terra também. Então, Bhutale significa na superfície da Terra. Como uma palavra composta, sempre leio de trás para frente. Na superfície da Terra. Shrimate. Shri, mat. Shri significa riqueza, opulência, prosperidade, etc. Beleza. E mat, o sufixo me indica possuidor de. Então, se eu digo Shrimat, significa possuidor de Shri, ou seja, uma pessoa que possui prosperidade, riqueza, beleza, etc. Então, normalmente, a gente vai traduzir isso aqui como eminente. O que para nós corresponderia, por exemplo, ao chamar alguém de senhor.
ao senhor fulano de tal, em sânscrito, ou nas línguas neolatinas, nas línguas neo-sânscritas até hoje, eu digo Shrimat, senhor fulano de tal. Shrimat Ravi, por exemplo, o senhor Ravi. Né? Então, eu vou usar Shrimat. Para nós é o senhor. Então, aqui ele também está no caso ativo, né? Ao senhor. Então, tudo isso é uma saudação. Lembre-se que tudo é uma saudação. Então, saudação ao eminente Bhaktivedanta Swami. Bhaktivedanta é um título, né, também, assim como Shrimad também é um título honorífico, Bhaktivedanta também é um título honorífico, uma palavra composta por Bhakti e Vedanta. Bhakti significa devoção e Vedanta significa literalmente a conclusão dos Vedas. Veda é a literatura sagrada da Índia e Anta significa conclusão. Anta deu end em inglês. End. Derivado aqui do Anta. Então, Vedanta significa a conclusão. O final. Assim, a palavra máxima dos Vedas. Isso é Vedanta. E Vedanta faz parte de uma das escolas de pensamento tradicionais da Índia, que dá muita ênfase ao estudo intelectual. E Bhakti dá muita ênfase ao sentimento amoroso e devocional por Deus. Então, em Bhakti se usa muito o caminho do amor e da devoção para Deus, e no Vedanta se usa muito o caminho do conhecimento, do cultivo de conhecimento. Então, o título Bhaktivedanta significa uma pessoa que tem uma combinação das duas qualidades, né? Ela tem a combinação da devoção com o conhecimento mais elevado. É um título muito bonito. E ele é o nome do fundador do movimento chamado ISKCON, a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Tá bom? Então, o nome dele ele recebeu esse título de Bhaktivedanta por ser uma pessoa devotada, mas também plena de conhecimento. E Swami, que está aqui no caso vocativo, né? Swami, ele significa um mestre. Esse é o significado tradicional da palavra Swami, um mestre. Então, Bhaktivedanta Swami. Iti significa algo totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente traduz como assim, mas, na verdade, iti para nós equivale a por palavras entre aspas. Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer é que é como se eu estivesse colocando Bhaktivedanta Swami entre aspas. Em sânscrito, como não tenho essas pontuações, ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, aspas, isso não existe na escrita da língua sânscrita. Então, eles têm outros recursos para fazer isso. Então, um recurso aqui é o iti. Iti significa que aquela palavra que antecede ela é como se para nós estivesse entre aspas. Bhaktivedanta Swami. Namine. Nama significa nome. Nama é nome. Diferente de Nama. Nama. Nama significa saudação. Nama, com A aberto, significa nome. E quando eu digo Namin, significa aquele que tem um nome. Por exemplo, o pessoal do yoga todo mundo conhece aí. Yoga é aquele sistema milenar de desenvolvimento psicoespiritual tradicional na Índia. Mas quando eu me refiro à pessoa que pratica o sistema, eu chamo a pessoa de yogin. O praticante de yoga é o yogin. Então, da mesma maneira, nama significa nome. E namin significa
aquele que tem um nome, ou aquele que é denominado de tal nome, por exemplo. Então, vamos traduzir agora que a gente tem conhecimento de todas as palavras, vamos traduzir isso aqui. Então, saudação. Vou indo pela ordem aqui. Aquele que está aos pés de Vishnu, que é o mais querido de Krishna na superfície da Terra, ao eminente mestre Bhaktivedanta, ao eminente mestre chamado, né, ao eminente, não, aquele que é chamado de Shriman Bhaktivedanta Swami, ou ao eminente mestre Bhaktivedanta. Essa é a explicação aqui. Ou seja, ele é todo um verso de saudação e reverência a uma pessoa que é muito comum. Nós já, em outras oportunidades aqui, nós estudamos vários mantras aqui, e esse aqui é como se fosse uma espécie de mantra de saudação. E a segunda parte é a mesma coisa. A mesma coisa, ó. Começa aqui. Namastê, que a gente conhece, né? Saudação. Saudação a ti, literalmente. Aqui você vê o T, originou o T em português, ou ti. Então, saudação a ti. Sarasvati Devi. Aqui, para nós, isso aqui cria muita polêmica. Porque isso aqui é uma declinação do locativo, né? Em Sarasvata, em Deva. Essa é a origem. Mas lembre-se que eu falei que o substantivo nama, ele pode receber ou a terminação do caso dativo ou a terminação do caso locativo. É rara, mas acontece. Então, é coisa muito técnica aí, muita gente não pode ficar um pouco confuso sobre isso, mas eu vou tentar simplificar. Sarasvata significa relacionado a Saraswati. Quem é Saraswati? Saraswati é o mestre desse mestre Bhaktivedanta. É o mestre desse mestre. E Sarasvata significa descendente dele. Isso é uma forma em sânscrito, porque eu crio prolongando a primeira vogal. Saraswati é escrito com um A breve. Mas quando eu escrevo Saraswati, aí eu estou me referindo que é um descendente daquela pessoa. Então, aquele que é descendente de Saraswati, Deva. Deva também é uma espécie de título honorífico. Eu falei para vocês, Deva significa Deus. Mas não nesse caso aqui. Nesse caso, Deva é apenas como, por exemplo, eu uso a palavra diva, por exemplo. Não, eu uso a palavra diva para uma cantora, por exemplo. Uma cantora magnífica, eu chamo de uma diva, uma deusa. Não que ela seja de fato Deus, mas é que ela, assim, ela é tão magnífica que eu me refiro a ela como deusa ou como diva. É a mesma coisa que acontece. Então, uma pessoa muito eminente, ela pode ser chamada de Deva ou de Devi. Por exemplo, é um tratamento comum numa família indiana o marido chamar sua esposa de Devi, de deusa, tá? Aí, nesse caso, não significa que ela é Deus encarnada, mas, assim, que é uma pessoa divina, que é uma pessoa muito elevada, que é uma pessoa muito, muito nobre, muito especial. Então, aqui, ele recebe esse título de Deva nesse sentido, tá bom? Que fique claro isso, não que a gente está se referindo a uma pessoa como Deus, mas é como eu falei em português. Estou me referindo a uma pessoa muito eminente. Por isso eu digo, por exemplo, é muito comum o título Gurudeva. A gente ouve muito isso em relação aos mestres indianos, Gurudeva. Tá? Que seria isso, um mestre eminente.
um mestre divino, uma pessoa assim muito especial. Mas nunca confundam isso com Deus, porque a palavra deva, assim como em português, a palavra deusa ou a palavra diva, ela tem esses dois sentidos, né? Então, saudação a ti, eminente, divino, descendente do mestre Sarasvati. Gauravani Pracharine. Aqui é uma palavra composta. Observe que elas estão ligadas por hífen. Então, eu vou ler isso aqui tudo junto. Então, Pracharin significa aquele que está viajando. A gente costuma, às vezes, tem gente que traduz como aquele que está pregando. Mas não é bem isso. A ideia aqui é aquele que está viajando. Viajando. Viajando, né? E o E aqui significa para aquele. Lembra-se que está tudo no caso complemento nominal, né? Saudação a aquele que está viajando, levando, né, as palavras Vani de Gaura. Quem é Gaura? Gaura é uma encarnação de Krishna muito adorada na Índia, que faz parte da tradição desse mestre. Então, ele está viajando, né, pelo mundo, né, ele está viajando pelo mundo com as instruções de Chaitanya, de Gaura, que é esse avatar. Gaura é um avatar de Krishna que apareceu na Bengala e fundou o movimento Hare Krishna lá há muitos séculos. Então, minhas saudações a esse divino descendente ou seguidor do mestre Sarasvati, ele que está viajando, levando consigo as palavras de Chaitanya. E aqui nós temos mais uma palavra composta enorme, que as palavras compostas em sânscrito, elas podem ter até 20 palavras. E todas elas estão ligadas por hífen e todas elas estão relacionadas. Então, aqui, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschatya Tarine. São 5 palavras que estão conectadas. E a gente, de certa maneira, a gente vai ler de trás para frente. Uma palavra composta, a gente sempre faz isso, meio que de trás para frente. Tarine significa aquele que está salvando ou libertando. Assim como na palavra mantra, por exemplo. Mantra significa... Tra significa que liberta. E man significa mente. Mantra, que liberta a mente, que solta a mente, que desvincula a mente do mundo material, digamos assim. Então, a raiz aqui, tar, o que deu tra, ela quer dizer libertar, salvar. Desha significa região ou países. Paschatya significa ocidentais, né, que estão aqui no oeste. Shunyavadi, Nirvishesha Shunyavadi. E aí o que ele está dizendo é assim, aquele que liberta, aquele que é o libertador dos países do Ocidente, que são definidos como Nirvishesha Shunyavadi. O que quer dizer isso? Shunyavadi quer dizer literalmente niilismo. Shunya em sânscrito quer dizer vazio ou até zero. E Vadi significa aqueles que advogam a filosofia do vazio, ou seja, de que depois dessa existência não há mais nada. Então, essa também era uma filosofia existente na Índia há muitos milhares de anos. O senhor Buda, que também é um avatar que nasceu na Índia, ele pregou Shunyavadi. Ele pregou que não há nada. Além disso aqui, não há mais nada. Então, isso é a filosofia chamada Shunyavadi. E Nirvishesha é a filosofia advogada por um grande
sábio indiano chamado Shankara. Ele pregou a filosofia chamada Nirvishesha, que a gente traduz como impersonalismo, ou, literalmente, sem variedade. Nir, o prefixo nir quer dizer sem, e Vishesha quer dizer singularidade, particularidade, ou seja, sem particularidade, sem variedade. A filosofia de Shankara é que, em última análise, quando uma pessoa atinge a libertação, ela se funde no Brahman, que não tem nenhuma variedade. O Brahman é algo indescritível, inefável, inexplicável praticamente. Diferentemente da filosofia do Senhor Chaitanya, que advoga que mesmo na transcendência existe singularidade, existe individualidade, existe variedade. Então, o que ele está dizendo aqui? Saudação a ti, descendente, divino descendente do mestre Sarasvati, que está viajando, levando as palavras de Gaura, de Chaitanya, que advoga justamente o contrário do que é falado depois. Por isso ele está libertando os países ocidentais que estão dominados por essas filosofias, que advogam essas filosofias. Ok? É assim uma tentativa de explicar um pouquinho para vocês uma porção de conteúdo aí que tem por trás dessa simples canção. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Agora a gente vai abrir para perguntas. Eu acho que antes a Yamuna vai apresentar e vai mudar aqui a tela. Pode mudar a tela, por favor? Sim, já vou mudar, Radhanata. Aí eu consigo ver vocês. Então, quem quiser abrir a sua tela para que eu possa ver, eu vou ficar muito feliz. Radhanata, sabe que hoje a gente está com um esquema diferente. Então, eu acho que eu vou deixar assim, tá? É mesmo? Espera aí que eu vou tentar mais uma vez, porque... acontecem essas coisas. Essas tecnologias são assim mesmo. Por hora deixa assim. Depois, enquanto você vai respondendo, eu vou tentar mudar de novo. Bom, vamos lá. Vamos às perguntas aí. A melhor parte é as perguntas. Muito obrigada, Radhanata, pela aula, antes de mais nada. Sempre tentando aí simplificar para os leigos aí, o estudo dessa língua tão bela. Então, antes de passar para as perguntas, eu só queria aproveitar para divulgar 2 livros do Radhanata maravilhosos. Um que se chama Cante e Seja Feliz, que o tema desse livro é meditação mântrica no santo nome de Deus, e o outro é Índia Incrível, que é uma introdução sobre a história e cultura da Índia. Então, quem tiver interesse em adquirir, é só entrar em contato diretamente com o professor Radhanata no seu WhatsApp. Então, agora nós vamos às perguntas. Nós temos a primeira pergunta, que é da Renata. A Renata pergunta o seguinte: gostaria de que fosse explicado por que a palavra Krishna é pronunciada como Krishna, mas não tem I na palavra em sânscrito transliterado. E o R, com pontinho embaixo, não tem o som do R, e sim de uma vogal retroflexa, mas é pronunciado como R. É um pouquinho complexo, né? Assim, existe a pronúncia clássica do sânscrito e existe a pronúncia contemporânea do sânscrito, né? Como é que os indianos pronunciam hoje o sânscrito? E agora existe um novo fenômeno, que é como os ocidentais estão pronunciando o sânscrito. Então, o sânscrito está adquirindo um monte de variantes. A gente está procurando apresentar aqui o sânscrito mais clássico, que é o sânscrito antigo. Então, hoje, no Ocidente, aqui no Brasil, a gente fala Krishna. Todo brasileiro que não conhece sânscrito, quando ele consegue falar, ele fala Krishna. Quando consegue, tem gente que não consegue, mas quem consegue fala Krishna. Mas essa não é a pronúncia do sânscrito clássico. A pronúncia do sânscrito clássico está escrita aqui. Essa é a forma transliterada, acadêmica, científica. É assim que se deveria pronunciar, como você bem falou.
esse R aqui é uma vogal retroflexa. Nossa, como é que pode, né? Assim, isso aqui é uma vogal? É, por incrível que pareça, é. Mas, assim, eu sei que isso aí é uma lição super complexa, assim, a gente precisaria uma aula inteira só para a gente poder entender isso. Mas pensem só no seguinte, o que eu falei, a regra é, toda vez que você vê pontinhos embaixo da letra, enrola a língua faz assim, ó. Então, você vai tentar começar a pronunciar dessa forma. Krishna, Krishna, Krishna. Enrola a língua. A princípio é isso. Enrola a língua e fala. Prasthaya, Pracharine, Tarine. É semelhante, a gente precisa trazer um elemento concreto aqui para o brasileiro. É semelhante ao nosso caipira paulista aqui. Nosso paulista caipira aqui do interior, ele diz assim, eu não sei se isso tem em outras partes do Brasil, onde tem ou não tem. Então ele diz assim, porta, aquele bem caipira mesmo, porta, perna, perda. Isso é um som retroflexo. É assim que você precisa pronunciar. Eu sempre brinco nas minhas apresentações que eu digo que Krishna, ele é caipira, né? Para quem não sabe, Krishna é um aldeão, né? Ele é um vaqueirinho que cuida de vacas, assim, que mora numa cidade interiorana da Índia. Então, Krishna é caipira, então o nome dele é Krishna, ok? Então, vai treinando aí que aos pouquinhos vocês vão aprendendo. Ok. Tem uma outra pergunta aqui do Gabriel. Namastê, gratidão pela aula. No início, o senhor falou o nome de um homem relacionado à regra, pois que não me lembro qual era o nome da regra. Poderia repetir? Acho que é aquela Sandy, né? Você falou. É. Qual é o nome do tracinho de algumas letras? Só um pouquinho. Esse tracinho aqui, Tracinho de algumas letras. É um acento? E também o que significa Bhagavate? Então, vamos lá, parte por parte. Parte por parte. Todos esses tracinhos aqui, ou pontinhos, não são acentos, não. Eles se chamam, tecnicamente, sinal diacrítico. É bem complexo aí o termo, mas se chama sinal diacrítico. Não é uma acentuação como a gente conhece em língua portuguesa, né? Não é aquele sinalzinho agudo, circunflexo, não é isso. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui vai me indicar exatamente se a vogal é longa, se ela é breve, se é retroflexo. Ela tem outras funções que eu expliquei aqui brevemente para vocês. Então, isso é um sinal diacrítico. E a palavra Bhagavate, ela é derivada de Bhagavat, que deu Bhagavan, que deu Bhagavad Gita. Então, o que é Bhagavat? Bhagavat é formado pela palavra Bhaga, que significa uma partilha, ou significa fortuna, tem muitos significados. E Vat significa possuidor. Então, Bhagavat, possuidor de fortuna, ou seja, uma pessoa afortunada, ela é um Bhagavat, que aí, por variação da regra de Sandy, ela pode se transformar em Bhagavan ou em Bhagavat. E isso também, quando ela declina, Bhagavat declina como Atman. Lembra que eu dei o Atman, a declinação da palavra Atman? A palavra Bhagavat declina como a palavra Atman. Então, Bhagavate significa a Bhagavat, ou para Bhagavat. Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, saudação ao afortunado Senhor Vasudeva, Krishna, filho de Vasudeva. Esse é o significado, então, de Bhagavate. Tudo bem? Ok. Nós temos outras perguntas
aqui da Storm que fala o seguinte: qual a diferença na pronúncia do S com ponto embaixo e o S com acento agudo em cima? Ó, então, esse S com o acento agudo em cima, ele é o nosso X, que, por exemplo, vai dar a palavra Shiva. Como é que eu escrevo Shiva? Shiva eu escrevo com esse S aqui, ó. Shiva. Então, ele é o nosso X, não tem dificuldade. Shiva. Agora, quando eu tenho esse S aqui, ó, aí ele se torna um X retroflexo. Ou seja, eu tenho que enrolar a língua. Prestaia, prestaia. Chá, chá. Chá, 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 chá. Aquele, é o que eu falei, o chá caipira. Chá, chá. Lembre-se do caipira que vocês nunca mais vão esquecer a regra. Ok. A Mariana pergunta: em Sarasvati Devi, o E de Sarasvati tem o som de E ou de I em português? Não, tem os dois aqui, é que às vezes a gente vê escrito errado, porque a gente conhece Sarasvati, a deusa, né? Sarasvati, com I, mas não é Sarasvati, sim Sarasvati, que eu falei, aqui é uma declinação, né? Ao divino descendente de Sarasvati, que é o mestre de Bhaktivedanta. Ok? Ok. E tem uma pergunta aqui da Margarete: quando a gente tem que cumprimentar tocando os pés da pessoa? Desculpa, teve uma interrupçãozinha. Quando temos que cumprimentar o quê? Quando a gente tem que cumprimentar alguém tocando os pés da pessoa? Olha, na verdade, assim, essa prática de tocar os pés de uma pessoa, ela é muito restrita, muito restrita. Só os mais elevados santos é que você toca os pés. E também, em geral, só os próprios discípulos dessa pessoa, tá bom? Não se deve tocar os pés de uma pessoa assim, casualmente, entendeu? Só porque você acha que ela é santa ou porque alguém está dizendo, porque isso é uma prática muito restrita, em geral, para aqueles que são pessoas muito santas e restritas aos seus discípulos diretos. O que acontece é que os pés, assim como as mãos, a gente conhece muito das energias emanadas das mãos, certo? A gente conhece muito isso. Tantas tradições falam das energias emanadas da mão. Mas existe também a energia enorme, imensa energia que emana também dos pés, né, que são extremidades. Então, os pés emanam extrema energia. Então, imagine a energia purificadora que existe nos pés das pessoas santas. E você vê que isso é até uma prática lá no Oriente Médio também. Lembre-se que os seguidores de Jesus também queriam tocar os seus pés, né? Tem aquela história de lavar os pés e tal. Então, isso é uma tradição que existe não só na Índia, mas a origem na Índia é dessa ideia de que os pés são fonte de grande energia. Só que ela pode ser uma energia positiva ou negativa, tá? Então, o ponto é que dos seus pés emanam toda a sua energia. Então, se você tem uma energia negativa, aquela energia ela vai toda também para os seus pés e até para os seus calçados. Então, por exemplo, na Índia, de modo geral, nenhuma pessoa tem interesse em roubar, embora você deixe os seus calçados na porta de todos os templos, ninguém tem o interesse de roubar seus calçados, porque sabe que ali tem toda a sua energia, né? Boa ou ruim. Então, não é muito bom roubar o chinelo dos outros, porque você vai estar levando também a energia negativa dessa pessoa, tá bom? Então, isso aí é uma prática bem, bem, bem restrita mesmo, onde há um intercâmbio muito grande de energias, né, entre os pés da pessoa e aquela pessoa que recebe e tal e tal. Por isso,
Muitos mestres nem permitem isso, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho da etiqueta e da cultura da Índia. Ok. Tem uma pergunta aqui da Berenice. Se separarmos os sons longos e curtos, ajuda a pronunciar melhor, mas precisamos saber os sandhis? A gente sempre precisa saber do sandhi. Não é possível entoar uma canção sem entender um pouquinho do sandhi, mas não se preocupem que eu vou dando naturalmente. Aqui eu expliquei para vocês, por exemplo, uma regra de sandhi. Termina com um consoante, começa com um vogal, a gente junta. Swami niti nami. Mas todas essas regras a gente já pode aprender simplesmente ouvindo e repetindo igual. Porque no sânscrito não existe acentuação como tem em língua portuguesa. O que existem é vogais breves e longas. Então, isso aqui é uma longa. Namine. Então, tem breves e longas. Então, isso a gente aprende principalmente ouvindo. Ok. Aqui tem um pedido da Helga. Professor, gostaria muito que essas regras fossem colocadas nas apostilas. É possível? E todos os símbolos em sânscrito podem ser nos dados? Sou zero em sânscrito. Olha, eu posso compartilhar, assim, com o grupo, uma apostilinha que eu tenho de pronúncia. Se vocês quiserem, eu compartilho lá. Vou anotar aqui para compartilhar com vocês a apostila de pronúncia, que tem lá toda essa explicação bem minuciosa, né, sobre a pronúncia. Eu vou compartilhar com vocês também. Ok. O Hari Kirtana pergunta, Vasudeva significa também onipresente? E que outro significado tem? Tem dois significados básicos. Dois básicos. Vasudeva, longo, né? O primeiro A, longo, significa literalmente filho de Vasudeva. Lembra que eu falei aqui? Saraswati, Sarasvati. O A longo aí me indica o descendente de Sarasvati. Da mesma maneira, se eu digo Vasudeva, eu me refiro ao pai. Se eu alongo a primeira vogal, se eu digo Vasudeva, aí significa o filho de Vasudeva. Em português, nas línguas neolatinas, a gente não tem isso. A gente constrói isso dizendo fulano de tal júnior, né? Não sei o que, júnior. Significa que ele é filho Antônio Júnior, por exemplo. O filho de Antônio. Né? Em sânscrito, não. Eu transformo um pouquinho, eu alongo a primeira vogal. É assim, a primeira regrinha para você começar a aprender. Alongando a primeira vogal do nome próprio, aí eu indico o filho da pessoa. Então, Vasudeva é o pai, Vasudeva é o filho. Agora, existe também um significado etimológico da palavra Vasudeva, que é formado por Vasudeva. Então, eu já expliquei, Deva significa Deus e Vasu significa como vento, né? Como vento, assim, que permeia tudo. Então, a gente traduz como onipenetrante, aquele Deus que permeia tudo. Essa é a tradução, inclusive, que Bhaktivedanta Swami Prabhupada dá no Bhagavata. Ele traduz Vasudeva como onipresente, né? Onipenetrante, ao Senhor onipenetrante. É bem interessante, que é até um paradoxo, né? Bhagavan Vasudeva, uma pessoa que é onipenetrante. Ok. De nada, Hari. Tem uma outra pergunta aqui, ó, do Rodrigo. Nas recitações das orações, mesmo que erroneamente pronunciadas, a mãe e o pai aceitarão a súplica do filho que não sabe ainda falar corretamente? Exatamente. Na escola, isso eu me deparo com essa questão em todos os encontros de sânscrito, né? Em todos que eu dou, essa questão é sempre muito levantada. Então, o que acontece? Na Índia, existem duas visões especificamente sobre essa questão. Então, a escola Mimamsa, que é uma das 6 escolas de pensamento da Índia,
Para a escola Mimamsa, eu falei, é uma das escolas da Índia, que é a escola ritualística, que é muito apegada à realização de rituais. Eles são rigorosíssimos em relação à pronúncia do sânscrito e dos mantras. Inclusive, nos rituais, existe um sacerdote que é especialista só nessa questão. E ele vai recitar os mantras de forma impecável. Por quê? Segundo eles, se houver qualquer falha na pronúncia, se houver algum equívoco, algum erro na pronúncia, todo o ritual pode ir por água abaixo. Tudo pode se acabar por uma pronúncia errada. Tá? Então, essa é uma escola de pensamento, eles têm essa ideia. Isso é muito forte na Índia, na tradição da Índia, a importância que se dá à pronúncia. Porém, especialmente na tradição Bhakti, que é a tradição, que é uma das escolas também de pensamento, né, uma das visões da tradição, na escola Bhakti, eles vão advogar que, na verdade, o que mais importa para Deus é a nossa devoção, e não a nossa meticulosidade, o nosso preciosismo. De que adianta um preciosismo impecável destituído de devoção e emoção? Esse é o ponto de vista dos devotos, daqueles que seguem o caminho de Bhakti. De que adianta tanto preciosismo feito da boca para fora, sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nada? Então, para a escola Bhakti, o que realmente importa é a devoção, mesmo em detrimento, talvez, em algum erro. E assim como o exemplo que se dá, o exemplo que os bhaktas, os devotos, dão é que os pais, eles vão ficar muito mais tocados. Realmente, você vai tocar o coração dos pais, não pela meticulosidade como você os chama, mas sim pelo sentimento que você os chama. Então, por exemplo, uma criancinha que está aprendendo a falar, que está naquela fase assim onde os pais estão encantados com o desenvolvimento das crianças, né, dos seus filhinhos ali, e então naquela expectativa, ai meu Deus, será que ele vai falar? Será que ele vai falar direitinho? Será que ele não tem nenhum problema? Será que ele consegue e tal? Então, quando a criança começa a pronunciar os primeiros fonemas, que em qualquer língua são os fonemas labiais, né? Pá, que deu origem a papai ou mamãe, né? Não é por acaso que em todas as línguas indo-europeias, pai e mãe têm a mesma origem, né? Pita, mata, em sânscrito, mater, pater, em latim, mother, father, em português, em inglês, aí uma variante, mère e père, em francês, pai e mãe, todos eles conservam essas labiais, né, de papá, mamã. Então, quando o bebê começa a falar isso, a criança começa a falar os primeiros fonemas, se dirigindo a mamã, papá. Isso derrete completamente o coração dos seus pais. Ele não sabe falar nada, mas aquela manifestação, né, do bebê, aquilo lá derrete o coração dos seus pais. Então, o Bhakti, ele diz que Deus, ele é assim, ele está interessado no nosso coração. Então, embora a gente possa, às vezes, não pronunciar corretamente seu nome ou corretamente uma oração aqui em sânscrito, mas se a gente estiver sobrecarregado de amor, de sentimento devocional por Deus, então pode ter certeza, tenham certeza absoluta que isso vai derreter muito mais o coração de Deus do que orações entoadas com preciosidade, mas destituídas de sentimento.
Eu acho que é assim, né? Esse equilíbrio. Agora, uma criança tem que crescer, não é assim? Os pais também querem que uma criança cresça. Elas não querem que a criança tenha 20 anos e continue só falando mamã, papai. Os pais vão querer. Bom, então ele tem algum problema, né? Você vai concluir. A criança tem algum problema, ela não consegue evoluir. Então, espera-se também que a gente evolua. Então, com certeza, Deus fica muito feliz com as nossas primeiras preces, as nossas primeiras palavras em sânscrito, mas ele também vai ficar muito feliz se a gente procurar evoluir e cantar melhor. Entende? Vamos pensar de uma maneira, vamos pensar numa relação bem pessoal com Deus, né? Vamos pensar que nós temos uma relação, Deus é uma pessoa, nós somos pessoas e temos relações pessoais. Então, as relações desse mundo, na verdade, elas são um reflexo para a gente entender como são as relações com Deus. Lembram-se lá da Bíblia? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tudo que a gente vê aqui é um reflexo da nossa relação pessoal com Deus também, né? Deus, tudo que Deus criou é um reflexo do que Ele é. Né? Ok? Ok. Pagamos aí bastante pela filosofia. Ah, muito bom, excelente. Aqui temos agradecimentos, muito instrutivo. E tem uma pergunta da Indranila. Em Swami, a letra V é lida como U. Em Sarasvati, como V. Por quê? Saraswati. Na verdade, esse é um tema bem complexo, né? Aqui, por exemplo, você tem Vani. O V, ele não é nem uma consoante em sânscrito, ele é uma semivogal. Então, muito apropriadamente, o V seria sempre V, e seria sempre semivogal. O que é uma semivogal? Uma semivogal ela está entre uma vogal e uma consoante. Então, V, V, V. E é assim que se fala até hoje na Índia. Essa é a coisa uma das mais difíceis para nós. Por isso falar aqui Swami, Saraswati, ele está entre um V e um U. Eu sei que isso aí vai ser uma das coisas mais difíceis para nós. Porque ele está entre o V e o U. Swami, Saraswati. Complicado. Eu sei que isso é complicado. Isso aí leva bastante tempo para a gente dominar. Por isso eu nem ressaltei muito isso aqui hoje, mas você tem razão, que na verdade é o mesmo som, mas ele é um som semivocálico, entre vogal e consoante. Swami Saraswati. Por isso que deu no latim forum, fórum. Por exemplo, se escreve com V também, é a mesma coisa. Se escreve com V, mas é semivogal. Quem perguntou mesmo? Quem fez essa pergunta? Foi a Indranila. Danila, né? Ela deve ser bem estudiosa. Temos uma pergunta aqui do Luciano. Qual o significado de Prabhupada? Prabhupada. Pada é pés, Prabhu significa Senhor ou Deus, né? Mas é como a gente usa, por exemplo, Senhor eu posso usar para Deus ou para uma pessoa respeitosa, não é assim? Em português, Senhor eu posso me referir a Deus e eu posso me referir a uma pessoa respeitosa, respeitável. Da mesma maneira, Senhora também pode se referir a Nossa Senhora, Mãe de Deus, ou aqui a uma senhora respeitável. Então, da mesma maneira, Prabhu tem esses dois sentidos, pode se referir a Deus, mas pode se referir também a uma pessoa respeitável. Então, por isso a gente costuma chamar as pessoas de Prabhu, que significa senhor, senhora, então, senhor respeitável. E Prabhupada, então, tem mais de um significado, né? Um deles é que está aos pés de Deus, um deles é esse, que está aos pés de Deus. E outro significado que às vezes eles dão é que
muitas pessoas, né, muitos Prabhus estão aos seus pés. Nós vamos aqui naquele sentido mais simples, né? Prabhupada, literalmente, pés de Deus, mas como substantivo, aquele que está aos pés de Deus. Aos pés do Senhor, né? Melhor seria aos pés, Prabhu como Senhor, aos pés do Senhor. Aqui temos um comentário do Eduardo. A técnica de ensinar sânscrito com cantos e mantras facilitou o entendimento introdutório. Gratidão. Não, com certeza é a melhor prática, né? A gramática, ela dá um nó na nossa cabeça. Por isso que a gente tem que começar simplesmente ouvindo e cantando, ouvindo e cantando, ouvindo e cantando. E aos poucos, na medida que a gente vai dando explicação, aí isso aí vai começar a se abrir, esse universo vai começar a se abrir. Inclusive, como eu falei, é uma prática muito tradicional chamada Swadhyaya, que quer dizer repetição de mantras e textos védicos. Ok. A Manjari Bava pergunta em relação àquilo de Vasudeva e Vasudeva. O alongamento é só para filho? E quando for neto, usa-se o mesmo? Aí significa filho ou descendente. Ah, tá. Filho ou descendente. Não precisa ser, por exemplo, Bharat é o rei, um grande rei da Índia. Bharata é não só o filho dele, mas todos os descendentes dele também são chamados de Bharata. Por exemplo, Arjuna, que não é um filho direto do rei Bharata, porque Bharata está muito antes, no passado, de Arjuna, ele também é chamado de Bharata. Se vocês lembram, quem já leu aqui vai lembrar que Arjuna é chamado de Bharata. Não porque ele seja filho, mas porque ele é um descendente bem longínquo, inclusive, do rei Bharata. Okay. A Bhaktirasa pergunta: quanto a Vasudeva, filho de Vasudeva, ocorre o mesmo em relação a filho de Devaki? Devaki, não sei como é que seria. Como é que seria, eu acho, filho de Devaki? Como se constrói o filho de Devaki? Nunca pensei sobre isso. Eu vou ter que pensar e ver como seria. Porque eu não estou lembrado agora de nenhum caso igual a esse. Mas vamos pesquisar, vamos pesquisar. O professor sempre tem que pesquisar. Agora não me vem na mente. Provavelmente algo como Daivaki. Provavelmente. Que o que acontece é sempre um alongamento da letra. Então, o I se alonga em E, que se alonga em AI. É assim que acontecem os alongamentos. Né? Então, o I se transforma E, que se transforma AI. O U se transforma O, que se transforma AU. Então, provavelmente o caso aqui, provavelmente ele vai se tornar Daivaki. Provavelmente, mas deixa eu pesquisar mais. É que eu nunca ouvi, então estou indo pela lógica da língua. Mais uma pergunta aqui. Tem o microfone da Laura que eu não estou conseguindo fechar por alguma razão. Por favor, Laura, feche o microfone. Só para não ter microfonia aqui. Fechar o microfone da Laura. Tem uma pergunta da Mariana. Como se pronuncia o H em Bhagavad Gita, Prabhu e outros exemplos semelhantes? É como uma aspiração. Então, por exemplo, o exercício que a gente passa de pronúncia é o seguinte, ó. O exercício é assim. Fala ba, ba, ba. Agora sopra. Entre o B e o A, você solta um sopro. Ba. Sopra a sua mão. Ba, ba. Ba, bem seco. Ba, ba. Sem sopro. Ba, ba. Com sopro. Esse é o exercício que a gente faz para aprender como se pronuncia um H intermediário aqui. Toda vez que você vê um H intermediário aqui, como Bhakti, por exemplo,
O exercício que a gente faz para aprender no começo é esse. Sopra a mão. Bha, bha. Ok? Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Elogios, agradecimentos, Esse aula. povo é muito inteligente, tem muita pergunta. Aula nectária, tá. Hare Krishna. Estudar sânscrito é o mesmo que estudar qualquer língua, como espanhol, inglês, etc. O que você acha que tem de benefício em nossa prática espiritual? Acho que é isso. Sim, estudar sânscrito é como estudar qualquer outra língua. Agora, o que se sabe é que estudar línguas clássicas, que são línguas complexas, como sânscrito, latim e grego, por exemplo, elas existem muitos estudos que provam que o estudo dessas línguas clássicas é uma pena que nós tiramos o estudo das línguas clássicas da escola, né? Antigamente se estudava latim, se estudava grego, né? Tudo isso foi eliminado da educação. Mas o que a gente sabe é que o estudo dessas línguas, ela estimula, né, os neurônios do departamento linguístico do nosso cérebro, tá? Porque elas exigem de você uma grande reflexão. Para você ler e escrever e falar em sânscrito, você vai ter que fazer muitas reflexões. Então, isso estimula muito o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio filosófico, tá bom? Já é provado isso, tá? Que o estudo de línguas estimula isso. Então, é uma pena que isso foi tirado da escola. Então, num sentido, é como aprender qualquer língua, mas aprender línguas clássicas tem um benefício muito grande para estimular o nosso raciocínio lógico e filosófico. E não é, como eu expliquei aqui, para um Bhakta, o que importa é a sua devoção. Então, não importa nada, nada mais, nada mais. A devoção dele é tudo e acabou. E aí você pode tocar o coração de Deus apenas com a sua devoção. Mas lembro aqui que nós somos de uma escola chamada Bhaktivedanta. Nós não somos só da escola Bhakti, nós somos da escola Bhaktivedanta. E esse aqui é o fundador do nosso movimento. E ele disse que ele queria herdar esse título para todos os seus seguidores. Ele queria que todos os seus seguidores tivessem o título Bhaktivedanta, que quer dizer uma pessoa dotada de conhecimento e devoção, né? Dotada da conclusão do conhecimento e da devoção também. Então, a gente estimula isso, não é uma obrigatoriedade. Krishna mesmo vai dizer na Gita que mesmo que uma pessoa não tenha nenhuma capacidade, nenhuma inteligência para aprender, se desenvolver em filosofia, realmente Krishna fala, eu dou no coração. Se Krishna, se Deus ficar satisfeito com uma pessoa, ele dentro do coração dela, ele dá todo o conhecimento que ela precisa. Mas nós fomos dotados de inteligência também. Deus também nos deu inteligência. Então, para aquelas pessoas que gostam de estudar, isso pode ser um grande uso do nosso talento natural a serviço de Deus. Porque o que é o Dharma? O Dharma é você usar todos os seus talentos a serviço de Deus. Então, se Deus nos deu alguma inteligência, algum intelecto, capacidade intelectual, linguística, filosófica, etc., para tudo isso é bom a gente usar esse talento também que nos foi dado por Deus, né? Estamos apenas usando o talento que Deus nos deu a serviço de Deus. Isso aí. A Indranila, em relação àquela pergunta da Bhaktirasa, ela pergunta se não seria Devakinandana. Não, Devakinandana é o composto, sim, filho de Devaki. Devakinandana dá certo. Devakinandana aí é uma palavra composta de Devaki, hífen, Nandana. Nandana significa filho e Devaki é o nome próprio, a mãe de Krishna. Então, Devakinandana significa filho de Devaki. Agora, o que eu acho que a Bhakti perguntou
é se existe uma forma sintética, assim, numa só palavra, eu dizer isso. E aí eu estou aqui pensando que a forma que a gente teria de dizer isso seria... Porque eu posso dizer também Vasudeva Nandana. Vasudeva, Vasudeva Nandana, quer dizer, filho de Vasudeva. Vasudeva Nandana. Tudo bem, né? É uma forma. Mas se eu digo Vasudeva, aí eu estou dizendo numa só palavra, filho de Vasudeva. Então, eu acho que o que a Bhakti estava perguntando é se a gente não pode, numa só palavra, criar o termo filho de Devaki. Eu penso que, provavelmente, o termo é Daivaki. Ok, e para encerrar, então, a gente tem mais uma coisinha aqui da Manjari Bhava. Acredito também que aprender o sânscrito seria uma forma de aproximar mais a Krishna, certo? Como eu falei, não é compulsório. Isso não é compulsório. A coisa mais importante é a nossa devoção, o nosso amor. Isso é o que conquista Krishna. E Krishna vai falar lá na Gita, no capítulo 10, que se alguém se aproxima dele com muito amor, mesmo que a pessoa não tenha nenhum conhecimento, ele, dentro do coração, ele dá todo o conhecimento que a pessoa precisa. Mas também a gente não deve ser preguiçoso e ficar de perna para o ar esperando que Krishna faça tudo e a gente não faça nada. Se ele nos deu inteligência, se ele nos dotou de alguma inteligência, então a gente também se esforça, porque, por outro lado, também Krishna diz que você pode conquistá-lo se esforçando. Então, se esforçar-se, Krishna fala que seus devotos, eles estão sempre se esforçando para alcançá-lo, para entendê-lo. Então, são duas vias, né? A gente deve se esforçar e também cultivar nossa devoção. Depende do talento de cada um, né? Se a pessoa tem talento intelectual, se ela gosta de estudar línguas, ela deve usar esse talento para estudar. Tudo bem? Tudo bem. Então, muito obrigada a todos, em especial a nossa professora Danata, sempre nos brindando aí com aulas maravilhosas, simplificando essa língua para nós e nos trazendo tantos conhecimentos. Então, agradeço muito, uma boa noite, bom descanso. Não sei se você quer falar alguma coisa, Danata. Quero só dar uma olhadinha aqui em todo mundo, ver quem está aqui, porque como não estava podendo ver, agora quem quiser abrir a tela, quem puder abrir a tela, só para eu... Fico muito feliz de ver vocês, é um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Estou passando aqui a tela. Quem quiser aparecer aí. De bom, Prabhu, Hare Krishna. Feliz. E aproveito também para informar que hoje estamos fazendo, junto com um grande amigo chamado Guru Sevananda, o lançamento da viagem para a Índia, em novembro desse ano, tá bom? Mais informações vocês podem ter lá pelos grupos, tá certo? Então é isso, gente. Um abraço no coração de vocês, tá? Por favor, lancem suas bênçãos aí das suas mãos, para que eu possa avançar nesse caminho e possa servi-los melhor, tá bom? Muito obrigado. Mesmo. Obrigada a você. Obrigada a todos. Darshal, acho que significa lançar bênçãos, né? Chuvas de bênçãos aí. Tem alguém que entende de Zoom aí, porque tem um detalhe diferente aqui que eu não estou mais localizando pausar gravação, para ver se ela vai para a nuvem ou para o computador. Deixa eu tentar aqui, então. Eu vou tentar, tá? No meu tema. Antes aparecia para mim pausar gravação, agora simplesmente não aparece mais. Então eu vou. Are you sure you want to stop recording? Eu vou tentar. Eu tô como anfitriã aí.